Portal RMS News, jornalismo profissional para você conectado na internet. Está começando o Hora da Verdade, podcast do portal RMS News. O tema de hoje são as eleições de 2026 e o calendário eleitoral que já impõe prazos importantes para a população. Em Sorocaba, milhares de eleitores precisam regularizar o título até 6 de maio para garantir o direito ao voto. Para orientar os internautas, conversamos com João Lima, chefe do cartório eleitoral, Zona 343. João, satisfação imensa tê-lo com a gente aqui no portal RMS News. Mais uma vez, nas últimas décadas, né, João? Satisfação imensa. Igualmente, Oliveira Júnior, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos passar as orientações, as dicas para os eleitores e para as eleitoras, para que no dia da eleição, já adiante, já em 4 de outubro, possam ir às urnas e escolher os seus candidatos. Perfeito, João. João, esta entrevista ela vai para o nosso podcast Hora da Verdade e várias versões de todas as nossas plataformas. E também para a entrevista exclusiva do jornal impresso e digital RMS News deste mês. Então, algumas perguntas, mesmo que você responda em respostas anteriores, eu vou refazer para a gente poder trabalhar com todas as nossas plataformas. E a primeira pergunta que eu faço é: qual a importância do prazo de 6 de maio para o eleitor que deseja participar das eleições de 2026, João? O prazo 6 de maio é a data limite para o eleitor e a eleitora regularizar a sua situação eleitoral. Então, aquele eleitor que precisa tirar o título pela primeira vez, o eleitor que precisa transferir o seu título, mudou de cidade, por exemplo, aquele eleitor e eleitora que precisa atualizar seus dados cadastrais, alterou seu nome, por exemplo, ou aquele eleitor que mudou de bairro ou quer mudar de escola, a data limite para esse serviço da Justiça Eleitoral é o dia 6 de maio, prazo improrrogável. Esse prazo 6 de maio, ele representa 151 dias antes da eleição, que é o último prazo para que os eleitores possam regularizar sua situação eleitoral. Passou esse prazo, Oliveira Júnior, não dá para fazer mais nada em relação à regularização de seus títulos. João, o que acontece com quem perde esse prazo? Você já até disse na resposta anterior, mas vamos sempre pontuar, para tirar ou regularizar o título de eleitor. O que acontece com esse eleitor que perde esse prazo? Então, o eleitor que perdeu o prazo limite, como eu vou reforçar mais uma vez, 6 de maio, a partir de 7 de maio, o eleitor não consegue mais regularizar sua situação eleitoral. Se o título dele está cancelado, continua cancelado. Ah, mas eu queria votar, queria regularizar para votar. Não vota mais. Então, a situação dele fica, a partir do dia 7 de maio até a reabertura do cadastro, na mesma situação. Então, queria mudar de bairro. Não dá mais tempo. Quero transferir meu título. Não dá mais tempo. Por isso, o prazo improrrogável, de acordo com a legislação eleitoral, 6 de maio. Eu ia até fazer essa pergunta para você sobre a transferência de título. Encerra tudo aí, né? Tudo aqui, do 6 de maio. Né? Então, por isso é importante o eleitor, desde logo, né, contagem regressiva agora para o prazo final, 6 de maio, cartório eleitoral e regularizar a sua situação. O prazo, assim, o atendimento no cartório eleitoral, quando o eleitor chega ao guichê de atendimento propriamente dito, Oliveira Júnior, leva 12 minutos. O funcionário, eventualmente, coletando os dados biométricos daquele eleitor, em 12 minutos, ele já sai com a sua situação regularizada. Perfeito.
12 minutos agora, né, João? Agora, se deixar para a última hora, para o último dia, vira até quarteirão se não tomar cuidado, né? Exatamente, exatamente. Então, o eleitor, no prazo, na reta final, talvez ele fique em filas, né, que podem demorar um pouco mais. Mas o atendimento em si, quando o eleitor chega no guichê de atendimento, em que ele apresenta o documento de identidade com foto, a partir dali, você pode marcar lá 12 minutos e ele já sai com a sua situação regularizada. Perfeito. Ô, João, e aquela questão que eu lembro que vocês fizeram mutirão intenso aqui em Sorocaba, da biometria, hoje é 100% já? Não, hoje está com 98%, Hum, Antônio, né? Então, inclusive, nós tivemos aí aquele período da pandemia, né, que o atendimento era feito apenas online. Nós temos uma situação aí, eu também quero convidar esse eleitor que fez o seu cadastramento eleitoral pela internet na época da pandemia. Esses eleitores, naquela época, a gente não colheu os dados biométricos desses eleitores. Então, tem que procurar o cartório eleitoral para cadastrar sua biometria. E são 20.930 eleitores nessa situação, né? Então, esses eleitores também devem procurar o cartório eleitoral para a coleta dos seus dados biométricos. perfeito. E, olha, um contingente de 40 mil pessoas, entre Uhum. 20 mil que deixaram de colher a biometria na época da pandemia e outros 20 mil, aproximadamente, de títulos cancelados. Eleitores que deixaram de votar ou justificar nas 3 últimas eleições e estão com seu título cancelado, que devem necessariamente procurar o cartório eleitoral. Então, talvez aqui, agora, como eu fiz uma pergunta anterior nesse meio aí, você complementou, talvez aqui nós vamos fazer um recorte para um entendimento mais amplo aqui. Em Perfeito. Sorocaba, qual é o número atual de eleitores que precisam regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral? Nós temos aqueles eleitores com os títulos cancelados. São 21 mil eleitores e eleitoras que estão com seu título cancelado. Esses são os eleitores mais críticos. Esses devem, de fato, procurar a Justiça Eleitoral para regularizar sua situação. E se não o fizer, não poderão participar da eleição. Entretanto, nós temos aqueles outro rol de eleitores e eleitoras que são aqueles que deixaram de colher a biometria na época da pandemia, que também são 1930. Esses eleitores, pelo fato deles não terem a biometria, eles vão poder votar de qualquer maneira. Mas, para efeito de identificação do eleitor no momento do voto, ele vai demorar um pouco mais para ser identificado. Ele vai ter que fazer aquela coleta das 4 dedos das digitais para conferir se as digitais batem. Se não bater, aí o presidente da sessão o habilita para votar. Então, veja que o tempo de identificação do eleitor vai ser bem maior. Perfeito. Ontem eu conversava com uma pessoa e ela dizia que precisa regularizar a situação dela porque ela não votou nas últimas eleições e ela é pensionista, ou seja, recebe a pensão do seu esposo, inclusive um policial militar que faleceu em confronto com bandidos, troca de tiro há alguns anos atrás, e ela não tinha ido ainda. E eu disse para ela, olha, eu acho que você tem que correr, porque senão só pode até ter consequências maiores no seu recebimento aí, do seu pagamento. Daí é justamente essa pergunta que eu faço para você agora, João. Quais são as principais consequências para quem está com o título cancelado ou irregular? Certo. O eleitor que está com o título irregular, ou seja, está com a situação cancelada, tem uma série de restrições na sua vida civil. Entre eles, por exemplo, não pode tirar o passaporte ou renovar o passaporte. Não pode contrair empréstimo em instituições bancárias públicas, não pode matricular-se em escolas públicas, não pode receber proventos e qualquer tipo de verba
do governo, não pode participar de licitações públicas, e no rol até de documentos das empresas privadas, no rol de admissão, algumas empresas pedem a quitação eleitoral. E esse eleitor está em débito à Justiça Eleitoral, não está quite com a Justiça Eleitoral. Então, veja quanta restrição para esse cidadão, essa cidadã, uma vez que ele deixa a situação irregular. Por isso é importante que ele procure, desde logo, a Justiça Eleitoral, no prazo de 6 de maio, eu estou insistindo nesse prazo, que é um prazo se procurar o cartório após essa data, ele não consegue alterar. Somente lá em novembro, quando reabrir o cadastro, após a totalização dos votos, a apuração de todos os votos, é que o cadastro é reaberto. Então, senhor eleitor, senhora eleitora, principalmente você que está com o título cancelado, deve procurar qualquer cartório eleitoral. Não precisa necessariamente ser aquele cartório em que você é cadastrado. Vou dar um exemplo. Se eu estou em outro município, eu posso, lá naquele município que eu estou, procurar o cartório daquele município e regularizar a sua situação. Não precisa, por exemplo, vir a Sorocaba necessariamente para regularizar a sua situação. Estou no litoral. Pode procurar o cartório lá no litoral e regularizar por lá mesmo. Eu estou lá em Brasília, mas meu domicílio é em Sorocaba. Né? Estou lá em atividade, trabalhando, posso, e tá nessa situação, posso ir em Brasília. Nesse caso, não, Oliveira Júnior, porque essa opção de você resolver em qualquer cartório eleitoral é válido apenas para o estado de São Paulo. Ótimo, tudo bem. Boa, tá? Bom esclarecimento. Então, você pode estar lá em Santa Fé do Sul, que é divisa lá com o Mato Grosso do Sul. Se você estiver lá e você mora em Sorocaba, lá você procura o cartório dessa cidade e regulariza a situação. Então, é restrito ao estado de São Paulo. Maravilha. Aí, o esclarecimento, porque hoje, como uma coisa é muito dinâmica, de repente alguém ouve e fala, vou estar em Brasília trabalhando lá, eu resolvo por Brasília. Né? Então, agora é muito, muito bom esclarecimento. Ô, João, nós estamos falando de transferência, de títulos, né, e tudo mais. Mas nesse período, até o dia 6, não é isso? Dia 6 de maio, quais são os serviços, fora esse contexto, que podem ser feitos até o fechamento do cadastro eleitoral? Tem algum outro serviço dentro desse contexto? Ou quando se procura o cartório eleitoral, todos os serviços já são contemplados nessa regularização? Outros serviços você pode fazer pela internet. Você pode tirar a certidão de quitação eleitoral, você pode tirar a certidão de crimes eleitorais, né? Por exemplo, as pessoas que vou tirar passaporte, então eu preciso tirar minha certidão de quitação eleitoral. Eu faço pela internet. Né? Quero me filiar ou se desfiliar de um partido político. Faço pela internet. Né? Então, todos esses serviços, né, está contemplado no site da Justiça Eleitoral. Mas também, se ele quiser procurar o cartório eleitoral, ele pode fazê-lo também. Lembrando que todo serviço ofertado pela Justiça Eleitoral é gratuito. Não se cobra nenhuma taxa de serviço da Justiça Eleitoral. Maravilha. Mas como nós estamos num cenário diferente de quando a gente tinha lá em 2000, João, então a gente sempre tem que estar pontuando algumas coisas. É gratuito dentro do seguinte critério. Eu estou dando gancho para você aí sempre, tá? Isso não quer dizer que você não vai pagar se você deixou de votar. Não é isso? Porque senão a pessoa confunde e fala, não, ele falou que era gratuito e não é. Não é isso, João? Exatamente. Então, o eleitor que deixou de votar ou justificar, ele paga recebe uma penalidade pecuniária, né? Não é uma taxa referente ao serviço. Né? Então, por exemplo, ele vai fazer o alistamento. Não se cobra, em momento algum, uma taxa pelo alistamento, pelo serviço de alistamento eleitoral, ou uma taxa pela transferência do título eleitoral. Esses serviços são gratuitos. O que é cobrado é tão somente as eventuais multas por deixar de exercer, né, a obrigatoriedade do exercício do voto. É isso que é cobrado apenas.
Perfeito. Ô, João, como nós estamos fazendo essa nossa conversa dentro de uma linha de prestação de serviço, né? Antigamente eu ia com você lá no cartório, levava o gravadorzinho no final da tarde, né? Ou então ao vivo na rádio, bem de manhãzinha. Hoje é diferente a dinâmica, então a gente tem que algumas perguntas a gente vai refazendo aqui, mesmo que você tenha já feito, colocado, Uhum, né? certo. Para os nossos chamados cortes também. O atendimento presencial ainda é necessário ou a maioria dos serviços podem ser feitas de forma online? Uma observação a ser verificada sobre o serviço online: se o eleitor tiver a sua biometria já cadastrada, ele pode fazer o serviço online, né? Eu já tenho os dados cadastrados direitinho, então eu consigo fazer uma alteração de endereço, eu consigo alterar o meu nome, eu consigo fazer uma transferência, uma vez que meus dados biométricos já foram coletados anteriormente. Eu consigo fazer isso online. Entretanto, se a minha biometria não foi coletada, aí sim, necessariamente, eu devo comparecer à Justiça Eleitoral para atualizar os meus dados cadastrais, endereço, por exemplo, seu nome, ou a sua transferência, e aí, na mesma oportunidade, é feita a coleta dos dados biométricos, ou seja, a sua assinatura eletrônica, tiramos a foto, e aí colhemos as digitais dos 10 dedos das mãos. João, vamos focar agora no período de 1º e 6 de maio, né, que é aquela fase final desse processo. Como funciona o atendimento nos cartórios eleitorais neste período final? Então, dia 1º de maio é um feriado nacional. Entretanto, o cartório estará aberto nesse dia. No final de semana seguinte, ou seja, no sábado, dia 2, e domingo, dia 3, que também é o final de semana, os cartórios eleitorais estarão abertos para atender essa demanda, já que a contagem está bem próxima do prazo. Então, dia 1º, feriado, cartório aberto; dia 2, sábado, cartório aberto; dia 3, domingo, o cartório aberto também, das 9 da manhã até as 15 horas. Perfeito. E há aumento da procura pelos serviços eleitorais nessa reta final, pela experiência que vocês têm, né, João? E como a justiça se prepara para essa demanda? Exatamente. A gente já recebeu um reforço de kits de biometria, né? Os cartórios estão devidamente equipados com os kits de biometrias novos, né, para agilizar ainda mais o processo de coleta de dados desses eleitores e eleitoras, né? E lembrando, né, o eleitor pode procurar qualquer cartório eleitoral. Eu friso bem isso para não o eleitor ter a ciência que ele pode procurar qualquer cartório no estado de São Paulo para regularizar a sua situação. Não era como antigamente, que somente no cartório em que era cadastrado poderia regularizar a situação. Agora não. Em qualquer cartório, o eleitor pode procurar, o cartório que ele achar mais cômodo de ir, ele consegue ir e lá resolver a sua situação. Jovens entre 16 e 17 anos podem votar? Como está a adesão desse público e qual a importância da participação deles? O jovem eleitor e a jovem eleitora, inclusive já com 15 anos, mas ele deve ter 16 anos até o dia da eleição, até o dia do primeiro turno das eleições desse ano, ou seja, eu completo 16 anos até o dia 4 de outubro, que é o primeiro domingo de outubro, né, que é o primeiro turno. Esse jovem eleitor de 15 anos já pode se alistar eleitor e participar do processo, né? 15, 16 e 17 anos. Esses jovens eleitores têm o voto facultativo, mas ele tem que se inscrever até o dia 6 de maio. E aí ele fica com o voto facultativo, ele vota se ele assim desejar. Mas o convite, desde já,
é para que o jovem participe de verdade do processo democrático, fazendo valer o seu voto nas urnas. Ô João, sobre esse período de regularização, tem alguma questão que você julgue que deve ser colocado para orientação, que nós não formulamos a pergunta ou que deixamos de fazer? E até eu coloco para você também, se você pudesse, é lógico que a pessoa pode regularizar a situação em qualquer cartório eleitoral, mas onde ficam os cartórios do cartório eleitoral em Sorocaba? Tá. Então, eu queria também fazer um convite para aquelas pessoas com dificuldade de locomoção, ou que tenha uma situação de dificuldade para o exercício do voto. Então, esse eleitor também tem até o prazo 6 de maio para comunicar a sua deficiência à Justiça Eleitoral, para que nós, da Justiça Eleitoral, o cadastramos numa sessão acessível, ou seja, aquela sessão que fica no térreo do local de votação, sem escadas, sem nenhum obstáculo até a chegada à sessão em que vota, de tal forma a dar acessibilidade a esses eleitores. Mas esse eleitor tem que informar a Justiça Eleitoral. O eleitor não pode deixar para informar a Justiça Eleitoral na véspera da eleição. Aí não dá para fazer nada. O importante é também utilizar o mesmo prazo, 6 de maio, para comunicar à Justiça Eleitoral a sua dificuldade de locomoção para cadastrá-lo numa sessão com acessibilidade. Perfeito, João, perfeito. Creio que todos os pontos foram colocados, mas aí vamos chegar no dia, em outubro, né, que é o dia da eleição, com expectativa aí de um segundo turno, caso ela ocorra, sobre as eleições de 2026. O que o eleitor precisa saber em relação às datas do primeiro e possível segundo turno, João? Então, o primeiro turno das eleições, ela sempre vai ocorrer no primeiro domingo de outubro. E nesse ano é no dia 4 de outubro, é o primeiro domingo. E eventual segundo turno, ele é realizado no último domingo de outubro. E no caso de eventual segundo turno, ele vai ocorrer no dia 25 de outubro. Perfeito, perfeito. João, foi um prazer imenso ter com você mais uma vez com a gente aqui no portal RMS News, na Hora da Verdade. Nós que acompanhamos aí desde ali dos anos 1994, o trabalho de vocês na Justiça Eleitoral, mais de 30 anos, 3 décadas, né, João? É verdade. Se me falha a memória, eu conheci ali no início a Mirtes, era isso, né? Exatamente. A Mirtes, que depois se aposentou, daí veio você e segue Isso. até hoje. Passamos pelo Dr. José Elias Temer, que foi integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, um grande amigo, juiz eleitoral e tantos outros que por ali passaram. Muito obrigado, viu, João? Um prazer imenso falar contigo. Estamos à disposição. O portal RMS News vai desenvolver aí toda a sua cobertura tradicional também nas eleições deste ano e você pode contar com a gente aqui, João. Da mesma forma, estou à disposição lá no cartório eleitoral, diariamente, e qualquer dúvida, não hesitem em ligar, comparecer, estarei sempre à disposição para qualquer esclarecimento para os eleitores, eleitoras, jovens, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção. Entre em contato com a gente, para a gente regularizar a sua situação, para que no dia da eleição todos votem com bastante tranquilidade, segurança e fazer a sua melhor escolha. Não tem nem dúvida. Parabéns, eu sou fã do trabalho da Justiça Eleitoral, do trabalho desenvolvido por vocês. Eu peguei dias atrás um Uber e tinha e a motorista me perguntou sobre as eleições. Eu falei, você quer conhecer as eleições? Ela é cidadã, você pode participar de todas as etapas, inclusive no dia que está fazendo as urnas estão sendo lacradas, é só você entrar lá, você vai conhecer todo o processo, as portas estão
estão abertas da Justiça Eleitoral, eles vão te explicar e você vai conhecer, vai ter toda a segurança, né, necessária, que vai, e confiança no trabalho desenvolvido, e ela é feita pelo povo, né? Isso que eu acho muito, muito interessante. Vocês são os servidores ali, estão ali, mas aquele trabalho de lacração de urna, o mesário, é gente da gente, né? É o cidadão que é convocado, que se inscreve, primeiro tem a oportunidade de se inscrever, de participar, não é isso, João? Né? É muito bonito o trabalho de vocês, parabéns, viu? Muito obrigado, Oliveira Júnior. Lembrando, outro detalhe, Oliveira, que já nos cartórios eleitorais já está demonstração a urna eletrônica mesmo, com já as telas que vão ocorrer no dia da eleição. Então, lá no cartório eleitoral, a pessoa pode fazer seu treinamento na urna eletrônica, naturalmente com aqueles candidatos fictícios, né, lógico, né, para que ele, pelo menos, consiga visualizar as telas da urna. Uma eleição geral são 6 telas de urna, né, nós temos primeiro e segundo senadores, então o eleitor tem que ficar atento a isso daí. Portanto, nos cartórios eleitorais está à disposição do eleitor, da eleitora, para que ele faça um treinamento na urna eletrônica e visualize as telas da urna para que vote com bastante tranquilidade no dia da eleição. Não tem nem dúvida, é aberto. Só não compreende quem não quer compreender mesmo todo esse processo. Desde Sorocaba, sempre fui convidado, chego lá, tem pessoas do povo que estão na praça ali da maçonaria, sobem para poder acompanhar de perto. Todos os anos, já recebi esse ano para acompanhar o processo também em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, onde a imprensa ali acompanha todo aquele processo que é feito para a totalização dos votos. Tudo é aberto, é só você acompanhar e não ser um idiota de plantão, como diz um advogado meu, que sempre haverá um de plantão, para poder tentar distorcer aquilo que é feito, que é o nosso maior patrimônio, que é justamente a escolha pelo povo, através do nosso modelo de governo, que é o modelo democrático, onde cada um pode ir escolher o seu representante neste ano na Câmara Federal, na Câmara, na Assembleia Legislativa, 2 senadores, governador e presidente da República. Abraço, João, foi um prazer imenso falar contigo. Igualmente, um grande abraço a todos. Agradecidos pela sua participação, João Lima, chefe do cartório eleitoral Zona 343, Sorocaba. Encerramos aqui mais uma edição do podcast Hora da Verdade, podcast do portal RMS News. Agradecemos a participação de João Lima, chefe do cartório eleitoral Zona 343, pelos esclarecimentos. Fique atentos aos prazos e não deixe para a última hora a regularização de seu título. Continue acompanhando os conteúdos do portal RMS News. Portal RMS News, jornalismo profissional para você conectado na internet. Portal rmsnews.com.br, Sistema de Comunicação Integrada. Acesse agora. Jornal, impresso, rádio, TV, tudo numa única plataforma digital. Entrevistas, comentários em texto, vídeo e podcast, específico para um público qualificado como você. Geração de conteúdo personalizado. Conheça e entre na era digital. Portal rmsnews.com.br, para você conectado na internet.